Saúde a todos com a paz do Senhor, graças a Deus, meus queridos irmãos, caros ouvintes da palavra de Deus, por mais esta tão grande oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos aqui mais uma vez, gravando mais um vídeo, para a glória do nome do Senhor. Quero convidar a você, caro irmão, caro ouvinte da palavra de Deus, para meditarmos um pouco na palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículos de número 39 ao 46, que tem por título Jesus no Getsêmani. E diz a palavra do Senhor: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não me faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Meus amados irmãos, essa é uma mensagem poderosa, uma palavra que vem para nos fortalecer, uma palavra que nos traz o exercício da oração. É interessante que Jesus, ele conhecia o propósito do Pai, ele sabia para o que veio aqui à Terra, que foi para dar sua vida por toda a humanidade, para que a humanidade fosse liberta do pecado e do caminho das trevas. Então Jesus, ele se antecipando antes da sua morte, ele já prevendo o que iria acontecer, ele pôs-se de joelho e começava a orar no Getsêmani. É interessante que Jesus ele sabia por tudo aquilo que ele iria passar, que ele iria sofrer, pela calúnia, pela traição, pelo esbofeteamento, pelas falsas acusações e pela cruz que ele teria que carregar. Jesus ele sabia de todo o peso que iria carregar sobre si, que era o pecado da humanidade, que ele iria cravar naquela cruz. Mas a gente observa que Jesus, ele se preparou para o momento. Jesus, ele antevendo a tribulação, ele se pôs em oração. Por quê? Porque a oração, ela fortifica o crente. A oração, ela fortalece e nos capacita para vencermos e suportarmos as adversidades e as tribulações da vida. Porque o que nos dá a vitória é a comunhão e a intimidade com Deus. Por quê? Porque a oração, ela representa, ela significa proximidade com Deus. E Jesus, ele próprio sendo Deus, ele se aproximou mais ainda em oração do Pai, para se aproximar mais ainda do Pai naquele momento tão difícil. Então, a gente observa que Jesus, ele convoca os seus amigos, seus discípulos mais íntimos, para estar orando com eles. É interessante que mesmo diante de grandes agonias, de grandes lutas, os seus amigos eles podem desfalecer, né, em oração, em estar orando por você, devido a tantas lutas, tantas dificuldades. Por isso que Jesus, ele mandou os seus discípulos ficarem atentos, vigilantes, né? Ou seja, em oração, para que eles não desfalecessem. É interessante que quando a gente ora, a gente não desfalece na fé. Quando a gente ora, a gente se fortifica para suportar, para resistir às pressões da vida, às tribulações da vida, e Deus, ele vai nos dar a vitória através da oração. Então Jesus, ele pôde suportar aquele momento de agonia, porque ele se colocou em oração. Mas veja que mesmo ele posto em oração, ele não deixou de passar por aquela intensa agonia, onde a Bíblia diz que saiu grandes gotas dos seus poros,
tanta angústia que ele estava sentindo. E vejamos que um anjo do Senhor veio para consolar ao Senhor, porque o anjo ele percebeu o tamanho da agonia em que Jesus ele estava passando e enfrentando. Saiba de uma coisa, quando você estiver em agonia, estiver em afronta, estiver com grande angústia e se colocar em oração, o anjo do Senhor ele vai aparecer ao teu lado para te ajudar, para te confortar, para te dar força, para te dar direção, para te dar ânimo, para que você prossiga na caminhada. É interessante que Deus ele não vai livrar a gente de tudo nessa vida. Mas uma coisa é certa, se eu e você, se nós estivermos em oração, nós passaremos, né, pelas dificuldades, mesmo enfrentando essas lutas, mas Deus ele vai fortificar a nossa fé e alcançaremos a vitória, né? Porque a maior vitória é estar com Cristo, a maior vitória é Jesus, né, estar presente em nossas vidas. Então, caro ouvinte da palavra de Deus, né, esse texto que é por demais maravilhoso, a gente observa que o próprio Jesus, ele naquele momento de agonia, ele pediu ao Pai se fosse possível passar aquele cálice, porque a dor ia ser muito intensa, a agonia seria muito intensa. Mas Jesus, como o nosso maior modelo, o nosso maior exemplo, né, ele se colocou em oração e ele dispôs a sua vida para o Pai e para a humanidade. Ele disse, mas tão somente faça-se a tua vontade e não a minha. Você está pronto para dizer ao Senhor o que Jesus falou, mesmo diante das lutas que você está passando ou que você vai passar, né? Mesmo diante das pressões que você esteja enfrentando, não sei qual é o âmbito, qual é a área, qual é a esfera, mas você está pronto para não renunciar, mas sim prosseguir, né, naquilo que Deus lhe colocou, né, porque Deus está contando contigo. Deus ele está forjando a tua fé. Deus ele está aperfeiçoando a tua fé. Ele está fortalecendo-te na fé, né? Você está pronto para renunciar ao seu eu, para deixar Jesus cumprir o plano dele na sua vida e através da sua vida? Se você estiver pronto, saiba de uma coisa, Deus ele vai te abençoar grandemente. Por quê? Porque Jesus ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E a ele coube uma grande recompensa, a maior recompensa de toda a terra, que a ele foi dado todo nome acima de todo nome. E quando ele voltar, todo joelho se dobrará diante dele. Então a ele foi dado o reinado, foi dado o domínio, foi dado o controle. A ele foi dado a chave da morte e do inferno. Jesus está no controle de todas as coisas. É ele quem tem a chave que abre e que fecha, e fecha e ninguém abre. Então, segure essa palavra, né? Que Deus ele está preparando um grande caminho para você, mas não significa dizer que você não vai deixar de passar pelas dificuldades. Mas saiba de uma coisa, é Jesus te capacitando para receber muito maior, algo muito maior na tua vida, e as pessoas que estão ao teu redor serem beneficiadas. Porque nós fomos beneficiados quando Jesus foi àquela cruz e morreu por nós. Fomos beneficiados por quê? Porque agora temos o nosso nome escrito no livro da vida e agora iremos herdar os céus juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então que essa palavra fique ao teu coração, não desfaleça. A palavra é essa. Jesus no Getsemane, a palavra é essa, não desfaleça, né? Porque Deus, ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Mesmo diante das dificuldades, não recue. Jó, ele declarou no capítulo 42, versículo 2, ele diz, bem sei eu que tudo podes, né? E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. E ele disse porque ele sabe que o Redentor dele vivia. Então, caro ouvinte da palavra de Deus, receba ânimo, receba força, receba graça e não desanime, né? Mesmo você sabendo das lutas que vai passar e mesmo das lutas que está enfrentando, não recue, porque Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida e através da tua vida. Amém? Que Deus te abençoe.